Você precisa saber a hora de parar. Quando a gente se sente desconfortável, quando nós estamos nos sentindo muito ansiosos, é muito comum que nós busquemos comportamentos compensatórios. Aquelas atividades que fazem a gente, por um mínimo momento, nos sentirmos melhor. Porém, a busca constante por esses comportamentos não são de fato úteis. Existe um conceito na neurociência que chama de neuroadaptação. O seu cérebro ele se adapta a todos os contextos e situações. Isso envolve uma adaptação também para os comportamentos compensatórios. Então, por exemplo, quando eu estava com um transtorno de ansiedade generalizada, um dos meus comportamentos compensatórios era o consumo de doces. Eu consumia muito doce para fazer me sentir bem. O que acontece? No início, comer o doce realmente me trazia prazer, realmente me trazia uma sensação boa. Só que o nosso cérebro, ele tem essa capacidade de adaptação. E essa capacidade de adaptação fazia com que, na próxima vez que eu fosse comer doce, eu precisasse sempre de um pouco mais de doce para eu me sentir de fato satisfeita. E aí, isso vai virando uma bola de neve. Quando o comportamento é constante, se todo dia eu busco o doce como uma forma de me trazer prazer, o corpo ele se adapta a isso e ele vai pedindo cada vez mais. E isso é o mesmo mecanismo que funciona com as drogas, tá, gente? A gente começa a consumir uma droga específica, quanto mais a gente consome, mais o corpo pede, porque dentro de um equilíbrio, de um contexto do funcionamento do cérebro, o que a gente precisa imaginar? Que quando nós estamos passando por uma situação, o nosso corpo, ele sempre busca um equilíbrio interno. Então, a gente fala muito sobre homeostase, tá? Que é ele tentar deixar ali as funções fisiológicas dentro do comum. Tanto quando a gente passa por uma situação muito boa e aí traz sensações muito boas, essa sensação muito boa não é homeostase. Não é o equilíbrio. O seu corpo ele vai tentar regular isso. A mesma coisa para coisas ruins. Quando alguma coisa não tá muito certa, não é homeostase. O seu corpo vai tentar trazer e deixar as coisas dentro do equilíbrio. E no caso do prazer, a gente tira da homeostase para o lado positivo. Mas, em compensação, quando o seu corpo vai trazer de volta pro equilíbrio, ele precisa fazer o quê? Gerar uma sensação ruim, né? Que a gente brinca que é prazer e sofrimento. Então a gente sente prazer para depois sentir um sofrimento, que é uma forma de trazer o equilíbrio novamente. Só que o sofrimento, o corpo normalmente passa a descer um pouco mais da linha da homeostase. Então a gente só acaba sentindo um pouco mais de sofrimento do que deveria, para depois restabelecer a homeostase de fato. Dentro desse joguinho de estabilidade, de homeostase, o nosso corpo ele vai se adaptando a esses contextos, a essas situações que ele foi exposto, no caso, sei lá, o consumo desse doce. Ele consegue ter a noção do quanto você comeu, o quanto te fez sentir prazer, para na próxima tentativa ele já estar regulado para não fazer isso sair, transcender muito da homeostase. Então, ele passa a regular a sua régua ali de prazer um pouquinho mais para cima. Então, você precisa de uma atividade um pouco mais prazerosa para aquilo fazer um efeito novamente em você. Isso acontece, essa neuroadaptação acontece quando os estímulos são muito frequentes. Porque assim, imagina que você passou pela situação agora, o seu corpo ajustou a régua. Só que você não repetiu esse contexto novamente. O seu corpo ele volta a descer a régua para aquilo que já é habitual no seu dia a dia. E o que está acontecendo com a nossa geração? Nós estamos recebendo estímulos de prazer constantemente. As próprias redes sociais, né, são um grande impulsionador de prazer. A gente fica vendo vídeos que são super legais, super engraçados, animados, que trazem essa sensação boa constantemente quando nós quisermos. Então a nossa régua de prazer, turma, ela vai ficando alta, porque a gente mantém essa linha de prazer, o nosso corpo se adapta àquilo, e para o nosso corpo, agora essa linha de prazer é a linha normal do dia a dia. É isso aqui, ó, é o normal para você se sentir bem. E o que isso acontece? Coisas do dia a dia que são pequenas,
que ficam embaixo dessa régua de prazer, elas passam já a não fazer diferença no nosso dia. E a gente fica cada vez mais difícil de saciar e de sentir novamente essa sensação gostosa do dia a dia, de que nos traz essa felicidade que o prazer traz. Então vai ficando cada vez mais difícil suprir isso. E por que isso é um problema quando a gente pensa em ansiedade? No meu caso do comportamento compensatório do açúcar, a gente normalmente cria uma dependência desses comportamentos e cada vez em mais excesso, até chegar num ponto que isso também não faz mais efeito. Não tem mais o que eu faça no meu dia a dia que vai fazer me sentir bem. A gente cria uma tolerância a esses comportamentos, porque a nossa régua vai se ajustando, e daqui a pouco nada mais do seu dia a dia te faz feliz, te faz bem. Porque você tá tão habituado e tão acostumado a fazer muitas coisas que te dão prazer, que o prazer deixa de ser algo impactante, deixa de ser algo diferente, que entusiasma no dia a dia. É só mais uma atividade. O comer doce é só mais uma coisa que você faz. E por isso que eu falo pra vocês que nós precisamos saber a hora de parar. Quando você tem esse autocontrole, você consegue viver de fato as experiências do dia a dia com mais intensidade, com mais energia, com mais vida. Você deixa que as coisas não virem cômodas, né? Que as coisas não virem só mais uma atividade do dia a dia, só mais um hábito corriqueiro. E o que acontece, turma? Comportamentos compensatórios, eles são extremamente importantes, principalmente quando a gente estuda a parte de estresse. Porque nós vamos passar por eventos estressores no dia a dia, isso é natural e isso também é importante. Só que para esse estresse não ser algo que é prejudicial para a nossa saúde, nós precisamos dos comportamentos compensatórios para regular esses eixos, para gerar prazer e aliviar o estresse. Só que isso precisa ser usado da maneira certa. A gente usa os comportamentos compensatórios de fato como solucionadores de problemas. E eles não são solucionadores, eles são comportamentos compensatórios. Eles compensam as atividades estressantes do nosso dia a dia e eles devem ser usados em momentos de fato de grande estresse. O problema é que a nossa régua de estresse normalmente também é muito baixa. Tudo no nosso dia a dia estressa e aí tudo no nosso dia a dia leva a gente a querer fazer comportamentos compensatórios e cada dia que a gente faz sempre comportamento compensatório, a nossa régua de prazer também muda, também sobe, fazendo com que nós sintamos menos prazer em várias atividades no dia a dia. Então, gente, percebe que isso vai virando uma bola de neve que vai te levando para o fundo do poço? Se você não muda e não quebra esse contexto? Por isso a gente precisa saber a hora de parar, a gente precisa saber a hora de olhar para esses comportamentos assim, não é só os comportamentos que vão te salvar, eles não vão te salvar desse mal-estar que você tem sentindo, desse estresse. Ao mesmo tempo que você usa eles de forma inteligente no seu dia a dia para equilibrar a sua rotina, você precisa entender que os seus problemas só vão ser resolvidos quando você olhar para os problemas. A sua ansiedade só vai ser resolvida quando você olhar para a sua ansiedade. O que de fato tem te deixado ansioso? O que na sua vida não tá fazendo sentido com você, que você tá se sentindo mal, estressada e muito ansiosa? A gente precisa olhar para o problema e resolver o problema. Os comportamentos compensatórios são interessantes, são legais, contanto que também não estraguem o seu estilo de vida, né? Que quando a gente pensa em comportamento compensatório, a galera já pensa em álcool, já pensa em droga, já pensa em cigarro. E nós não temos só esses comportamentos compensatórios. Qualquer atividade que traz prazer, ela pode ser um comportamento compensatório. Então, por exemplo, eu também tinha um comportamento compensatório de ler romances. Então, para fugir da minha realidade, que tava um caos, eu ia para os romances, que era onde a vida era linda e bela, e todo mundo era feliz, e todo mundo se amava. E eu vivia naquele mundinho por um período. Era uma fuga da realidade, é uma forma de eu compensar um pouquinho esse estresse do meu dia a dia, trazendo emoções um pouco mais positivas. Só que eu também passei a fazer isso com uma certa frequência. E aí, acaba acontecendo isso. Os livros já não estavam mais me saciando. Quando eu ia ler um romance, eu já não tinha aquela emoção, aquela sensação de quando eu comecei a ler. Porque a minha régua de prazer foi se ajustando. Então a gente precisa ser inteligente nesse nosso uso.
Hoje eu consigo equilibrar muito bem essas atividades de prazer, eu tenho uma mescla de atividades de prazer que são distribuídas de forma inteligente e eu só uso como um comportamento compensatório quando de fato estou num dia muito estressante, quando eu estou passando por uma situação muito difícil, aí eu uso de forma estratégica esses momentos de prazer. E hoje eu consigo valorizar muito mais as pequenas coisas no dia a dia, porque eu quebrei esses vínculos. Então, por exemplo, uma refeição doce, que eu ainda também uso como um comportamento compensatório, como eu não faço sempre, quando eu como doce é a melhor sensação do universo, gente, é muito gostoso, né? É muito bom. Só que eu não como com frequência, eu não faço isso todos os dias pra fugir da minha ansiedade. Eu faço isso de fato quando eu estou me sentindo muito ansiosa. Aí eu de fato sento, às vezes faço um brigadeiro, aí ligo filme, eu adoro filmes, e aí como um brigadeiro assistindo filme. Então isso é às vezes ali num contexto, num dia que tá de fato muito estressante. E aí traz aquela sensação de prazer, me faz me sentir bem novamente, mas ainda assim não modula de fato a minha régua, porque eu não faço isso sempre. É sobre equilíbrio, é sobre saber usar essas estratégias de forma inteligente para você se sentir bem. É importante você saber olhar para sua vida, entender se você só está fugindo do problema, ao invés de realmente gerar ali momentos mais positivos e mais prazerosos no dia a dia, quando você não está focando em resolver de fato o problema. Porque o problema ele vai se manter ali, mesmo você usando comportamentos compensatórios, só que chega uma hora que esses comportamentos não vão mais fazer efeito, por conta dessa adaptação do seu corpo. E você vai passar a ficar sempre se sentindo cada vez pior, cada vez mais mal, porque as coisas do seu dia a dia vão perdendo de fato o brilho. É quando a gente olha pro mundo e vê tudo preto e branco. A gente não consegue mais ver cor, mais ver nada positivo, porque a gente bagunçou toda essa régua, a gente bagunçou toda essa percepção sobre o mundo. E aí, pra restabelecer de volta esse controle, de volta esse equilíbrio, você precisa ir cortando esses comportamentos. Você precisa ir realmente deixando a sua régua se adaptar novamente. Então é não gerar, de fato, atividades de prazer. É você cortar, putz, não vou mais comer o doce. Precisa tirar. Você vai tirando isso aos poucos para o seu corpo ir se adaptando novamente com o pouco, com o mínimo. É muito difícil, gente, essa relação. Eu falo aqui, né? A maioria das pessoas a gente fala bastante sobre isso, como se fosse algo fácil, mas a gente sabe que não é fácil, tá? Exige muito trabalho mental, muita força de vontade para fazer esses mecanismos acontecerem, para saber usar bem essas estratégias, mas é possível. E o que mais ajuda nesse processo, eu acredito que é a busca por conhecimento. Quanto mais você estuda sobre esses mecanismos, quanto mais você conhece como o seu cérebro funciona, como o seu corpo funciona, mais fácil fica para equilibrar essas coisas no seu dia a dia. Então, vale muito a pena você se dedicar. Uma parte aí vai, esse ano eu vou focar em estudar isso, em me conhecer, em trabalhar esse autoconhecimento, em trabalhar esse acesso à informação, pra construir uma vida diferente daqui pra frente, que foi o que eu fiz. Eu tirei um ano ali pra me concentrar nisso, pra tentar mudar o meu estilo de vida, pra tentar me conhecer, estudar bastante sobre isso. E agora eu consigo fazer essas tomadas de decisões com muito mais facilidade no meu dia a dia. Consigo olhar para um comportamento que eu estou tendo e avaliar, você está usando isso aqui do jeito errado. Você está fazendo isso do jeito errado. Por isso que você está se sentindo mal ainda. E você fazer os ajustes necessários para voltar a se sentir mais leve, mais bem, né? Porque a vida ela é feita de momentos tristes, momentos de raiva, momentos de alegria. E quando a gente estuda também sobre isso, a gente entende que todos esses momentos são importantes. Mas, por exemplo, quando eu tô começando a ficar muito tempo dentro da mesma emoção, muito ansiosa todos os dias, eu consigo perceber que tem alguma coisa errada. E aí eu começo a observar minha rotina para ver o que eu preciso ajustar, o que eu não preciso, o que eu posso estar fazendo de errado, para tentar reverter isso e eu não me sentir assim para sempre. Então isso é importante, vocês irem atrás de conhecimento. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as novidades e compartilha também para um amigo, para alguém que precisa ouvir isso. Quando a gente gosta de alguém, a gente também quer ver o melhor dela e às vezes a gente vai conseguir o melhor dessa pessoa incentivando ela também a cultivar um estilo de vida que faça ela se sentir feliz, renovada, viva novamente.